Olá, irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, pela bondade do Senhor. Trouxe mais um estudo para compartilhar com os irmãos nesse dia. Estamos falando sobre o caráter do cristão, ou a formação do caráter cristão. E eu quero continuar nesse assunto ainda hoje, falando um pouquinho sobre a vida de um herói da fé. Nós sabemos que lá no livro de Hebreus, capítulo 11, tem uma lista de heróis da fé, e o primeiro deles é Abel. Eu quero falar um pouquinho sobre Abel. Nosso caráter, ele é transformado por Deus. Não sei se os irmãos lembram, no estudo passado eu falei sobre Jeremias, onde o profeta faz uma pergunta. Ele pergunta assim: pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo mudar as suas pintas? E a pergunta dele fica no ar sem resposta. É claro que o leopardo não pode nunca mudar as suas pintas, nem o etíope mudar a sua pele. Mas aquele que fez o etíope, aquele que fez o leopardo, pode mudar o que quiser. Deus é soberano na sua criação e tudo que ele fez, ele pode mudar, pode consertar. Ele depende de cada um de nós. O nosso caráter é formado, e muitas vezes formado de maneira errada, e só Deus pode transformá-lo. É como o outro exemplo que eu dei do vaso do oleiro. Quando o vaso se entortava, o oleiro voltava o barro para a roda e voltava a moldá-lo novamente. Assim Deus, com a nossa vida, quando há alguma coisa que não está certa, Ele pode mudar, pode transformar, pode restaurar, pode curar, pode mudar a situação do jeito que Ele quiser, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. A lição 2 fala de Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus. O texto áureo em Hebreus capítulo 11, verso 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, ou pela sua fé, depois de morto ainda fala. Ou seja, Abel até nos dias de hoje nos fala, quando você fala, me cita um justo na Bíblia. Muitas pessoas citam Abel, porque foi o primeiro justo citado na Bíblia, né? O alvo do cristão é agradar a Deus, ainda que isso lhe custe sacrifício ou até a própria vida, como aconteceu com Abel. Ele sacrificou o sacrifício que agradou a Deus, não importando o que iria acontecer, e por isso ele acabou sendo assassinado pelo seu irmão por causa da sua fé. Abel foi o primeiro filho de Adão, foi o primeiro pastor de ovelhas citado na Bíblia, tinha um caráter de fé viva, um caráter justo e santo. Era um homem liberal para ofertar, tinha as mãos abertas, tinha o coração aberto para ofertar a Deus, e sofreu o primeiro assassinato na terra. Depois da queda de Adão e Eva, foi o primeiro casal, os dois primeiros filhos que nasceram-lhe, e um acabou matando o outro por inveja, por ciúmes. Nós vemos essa discórdia desde o princípio, né? Consequência do pecado. O texto base está em Gênesis capítulo 4, versículo de 8 a 16, e conta exatamente a história. Fala assim que Abel pegou do cordeiro, do primogênito das suas ovelhas, e fez uma oferta ao Senhor, um sacrifício queimado, e Deus se agradou e atentou para Abel e para a sua oferta. E diz assim que depois de algum tempo, Caim também ofereceu um sacrifício do produto da sua lavoura. E muitos pensam assim que Deus aceitou o sacrifício de Abel porque era carne, era sacrifício vivo, sacrifício de cordeiro queimado, e Caim ofereceu verduras, legumes ou cereais, por isso não foi aceito. Mas não é nada disso. A Bíblia deixa claro que Deus atentou para o coração de Abel e o coração de Caim. E um ponto muito importante dessa história é que cita que Abel deu do primogênito das suas ovelhas e tal, e Caim, depois de algum tempo, ofereceu também um sacrifício,
que fala assim da prioridade do primeiro. Abel ofereceu o primogênito, o primeiro carneiro nascido das suas ovelhas. E Caim, depois de algum tempo, isso deixa conotado assim, que ele ofereceu de algo que sobrou. Depois de encher a sua despensa, de preparar tudo para si, ele pegou uma oferta e deu para Deus. Deus quer prioridade, Deus quer o primeiro. A primícia deve sempre ser do Senhor. O melhor que nós temos é para Deus. Nós vivemos dias difíceis no meio de pessoas corruptas, gananciosas, onde o bem material, as riquezas falam mais alto e o homem vale aquilo que tem no bolso ou na conta bancária. Nós vivemos num tempo do capitalismo, onde o valor de cada um está nos bens que possui. Isso traz uma dificuldade muito grande para as pessoas entender. Andamos à procura de referências, de pessoas em quem possamos nos espelhar. Mas mesmo no meio cristão, não é tão fácil encontrar essas pessoas, né? Lucas capítulo 2, versículo 15, Jesus disse assim: acautelai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância dos bens que ele possui. Isso foi o Senhor Jesus que disse, que a avareza não tem lugar no reino de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, Paulo fala assim, olha, o certo é que nada nós trouxemos para este mundo, e nada havemos de levar, tendo que comer e o que beber, e sejamos com isso satisfeitos. Nosso tempo aqui é muito curto, é uma passagem, não precisamos ficar preocupados em juntar tesouros aqui na terra. Vai ficar tudo por aí, nós não vamos levar nada deste mundo. Então a avareza é um pecado sem nenhum proveito para nós. E em Filipenses capítulo 2, verso 15, Paulo nos admoesta a sermos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual devamos resplandecer como astros no mundo. Em Mateus capítulo 5, a partir do verso 14, ele fala assim que vós sois a luz do mundo. Ele diz assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ele diz assim, você não acende uma luz e coloca ela debaixo da cama, você coloca num lugar alto para que clareie a todos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles possam ver as suas boas obras e possam glorificar o nosso Pai que está no céu. Abel nasceu depois da queda de seus pais, mas tendo conhecimento da vontade de Deus para a humanidade, tomou a atitude de agradar a Deus. Ele está na lista dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11 e é um daqueles citados ali que, mesmo não tendo alcançado a promessa da redenção, mas vendo de longe, a abraçou e confessou ser peregrino de passagem por esta terra, mas em busca de um lugar melhor. Está no capítulo 11, versículo 13 e 14. Lá fala dos heróis da fé, homens, cita inclusive homens do quais o mundo não era digno, que foram sacrificados por causa da sua fé, que não receberam a promessa, mas abraçando de longe essa promessa por profecia, eles seguiram o seu caminho servindo a Deus e agradando ao Senhor. E Abel foi um desses homens citados ali. Abel, uma oferta agradável. O valor de uma oferta não está na quantidade, mas na atitude do coração do ofertante. Lembre você da oferta da viúva pobre, né? O Senhor Jesus estava com seus discípulos no templo, na hora da oferta, a Bíblia diz que ele estava em frente ao gasofilácio. Ele observava as pessoas lançando grandes quantidades de oferta no gasofilácio. A história diz que os fariseus gostavam de ofertar para todo mundo ver, e quando pegavam uma nota bem grande, eles mostravam para todo mundo e colocavam no gasofilácio. E Jesus, olhando aquilo,
De repente ele viu que uma senhora pobrezinha veio e colocou 2 moedinhas pequenas no gasofilaço. Ele falou para os seus discípulos: prestem atenção, essa mulher ofertou mais do que todos os outros. E eles disseram: mas Senhor, ela deu só 2 moedinhas. Ele falou assim: mas ela deu tudo que tinha. Ela deu o melhor, e Deus vê quem dá o melhor, Deus vê a atitude do coração. Aquela mulher talvez deu o seu almoço em oferta ao Senhor. Por isso ela foi reconhecida pelo Senhor Jesus como a melhor ofertante daquele dia. Abel tinha um coração sincero diante de Deus. Seu sacrifício era uma forma de culto. Amados, o nosso sacrifício é o nosso culto, a nossa adoração. Aquilo que nós apresentamos a Deus tem que ser de todo o coração. Não é somente ritual. O ritual é bonito, o ritual pode chamar a atenção, mas o que chama a atenção do coração de Deus é a nossa atitude do nosso coração. Deus não olha a aparência, mas olha o coração do ofertante. Seu sacrifício era uma forma de culto, uma atitude que agradou a Deus e alcançou testemunho de fidelidade, como aconteceu com Jó, por exemplo. Deus observa tudo e falou com o próprio Satanás: você viu lá o meu servo Jó? Homem reto, temente a Deus, se desvia do mal. Então Deus dando testemunho da vida de Jó. Assim Deus também deu testemunho da vida de Abel. Ele alcançou testemunho de que era justo. Foi uma oferta profética. A oferta de Abel, além de ser o melhor que ele tinha, figurava assim com o sacrifício do Cordeiro, a morte de Cristo. E é, portanto, o primeiro ato profético registrado sobre a redenção do homem. Deus havia feito uma promessa para Adão e Eva. No dia que eles pecaram, Deus falou assim: olha, da semente da mulher, falando com Satanás, da semente da mulher há de nascer um que vai esmagar a sua cabeça. E Deus prometeu ali que ia enviar Jesus um dia para salvar o homem perdido, para restaurar o homem que tinha caído. E o sacrifício de Abel foi o primeiro sacrifício ali, demonstrando a morte de um cordeiro, que tipificava o Cristo que havia de ser sacrificado um dia. E assim foi uma oferta profética, a oferta de Abel. Uma oferta valiosa. Dentre as primeiras crias das ovelhas, escolheu o que havia de melhor, e Deus atentou para a sua oferta. Gênesis capítulo 4, verso 4. Nós temos que primeiro Deus atentou para Abel, e depois para a sua oferta. A primeira coisa que Deus olha quando nós vamos ofertar algo para Ele é a atitude do nosso coração. Ele não olha para as mãos, mas Ele olha para o nosso entendimento, para o nosso profundo do nosso ser. Ele analisa a atitude do nosso coração. O que nos motivou a dar aquela oferta? Se o nosso culto é realmente um culto para Ele, ou nós estamos apenas representando. Deus sonda os corações daqueles que vão ofertar. Jesus dá testemunho de Abel em Mateus 23, 35. E Hebreus capítulo 12, verso 24, coloca o sacrifício de Abel menor somente que o sacrifício de Cristo. Ela fala assim que Cristo, oferecendo-se a si mesmo, ofereceu um sacrifício maior do que o sacrifício de Abel. Porque apesar de ser um sacrifício parecido, foi Ele mesmo que se entregou como Cordeiro de Deus para salvar a humanidade, para tirar o pecado do mundo. Então é um sacrifício maior do que o sacrifício de Abel. Vemos nessa história, bem no princípio da criação, a discórdia familiar imposta pelo pecado. Eu falei na lição passada que o pecado trouxe distúrbio em todas as áreas da sociedade. As famílias, os casais, as crianças, os animais e até a própria natureza se revoltou contra o homem por causa do seu pecado. E nós vemos uma discórdia familiar, apenas 2 irmãos na época, e os 2 não se combinavam, chegando ao ponto de um matar o outro, né? Por inveja, por ciúmes. Então, bem no princípio, ele já há discórdia imposta pelo pecado.
irmãos que não se toleram, rivalidade entre irmãos, aceitação de Deus a Abel, a ira de Caim, o aviso de Deus antes de condená-lo. Quando Deus notou que Caim estava irado contra Abel, o próprio Deus chamou Caim e falou assim: Caim, por que você está com o rosto descaído? Por que você está irado? O pecado está batendo a sua porta e cabe a você dominá-lo. Você dominar este pecado, você será bem sucedido, mas se não dominar, vai ser pior para você. Mas a Bíblia diz que Caim se levantou e chegou no campo e matou seu irmão. E Deus voltou a Caim e falou assim: onde está o teu irmão? Ele falou assim: por acaso eu sou guarda do meu irmão? Não sei não. Deus falou assim: o sangue do teu irmão Abel está clamando a mim até aqui no céu. Então Deus vê todas as coisas, Deus sente todas as coisas. Na sua onisciência, Ele percebe cada gesto, cada atitude que nós fazemos e Ele faz tudo para nos livrar do mal. E muitas vezes nós mesmos procuramos o mal, deixamos o pecado tomar lugar na nossa vida e fazer aquilo que não agrada a Deus. O que aconteceu com Caim, ele acabou fazendo algo desagradável que o marcou para o resto da sua vida e está escrito para o nosso aviso, né? A ira de Caim e o aviso de Deus que foi insuficiente para livrá-lo daquele mal. Abel representa a parte da humanidade que se volta para Deus, formado por homens que, no mínimo, demonstram ter sede de justiça. Jesus falou assim que é bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados. Abel era um homem que tinha sede de justiça, de fazer o que agradava a Deus. Caim, por sua vez, representa a parte má da humanidade, que busca seus próprios interesses, virando as costas para Deus. A humanidade não quer nada com Deus, estão virando as costas para o Criador. Aquela lista negra de 2 Timóteo capítulo 3, eu chamo de lista negra porque lista só tem coisa ruim. Paulo fala assim de homens amantes de si mesmo, homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes à paz, ingratos, profanos, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, traidores, obstinados, orgulhosos, etc, etc, etc. Abel foi o primeiro mártir, morto por inveja, sem chance de defesa. Na lei de hoje seria enquadrado, esse crime seria considerado homicídio qualificado com dolo e por motivo torpe, porque não havia um motivo que justificasse o assassinato, um irmão assassinar o outro. Dolo, porque tinha intenção, foi com a intenção de matar, mas ele colocou no seu coração o desejo de matar o seu irmão. E por motivo torpe, não havia um motivo. E um assassinato qualificado, né, sem chance de defesa. Abel, em sua breve vida, soube agradar a Deus. Certamente, tanto Abel quanto Caim foram ensinados por Adão e Eva sobre o relacionamento com Deus. Fico pensando assim, naquele tempo, poucas pessoas na Terra, não tinha meio de comunicação, não tinha nenhuma coisa para distraí-los. E tinha aquele costume dos pais contar histórias para os filhos na hora de dormir. Creio eu que muitas vezes Adão sentou com seus filhos e contou a história do passado, do paraíso. E sempre falava assim: olha, meus filhos, eu vivia no paraíso, Deus me visitava todos os dias. E eu cometi o pecado e fui afastado do paraíso e nunca mais eu vi Deus. Mas Deus prometeu que um dia nós vamos voltar a ter um relacionamento, que Ele vai enviar alguém para nos restaurar, nos redimir. E essas histórias ele ia contando para os seus filhos, e Abel foi crescendo com aquela história no coração. Se Deus vai voltar para nós ainda, se Deus vai nos redimir, eu quero estar com Ele. E veio no seu coração o desejo de ter comunhão com Deus, onde ele tinha um coração sincero e queria agradar a Deus em suas atitudes. Então, os dois foram criados juntos ali,
Só que um foi formado o seu caráter agradável a Deus e o outro não. Abel aprendeu a oferecer sacrifício de louvor. Hebreus capítulo 3, verso 15, está escrito assim: portanto, ofereçamos sempre por Cristo a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, o nome de Deus. Nosso louvor, o que sai da nossa boca, o que sai da nossa mente, as nossas atitudes, sejam tudo agradáveis a Deus, porque nascem do coração. Abel tornou-se um modelo de um mártir que sofreu por sua fé, foi honrado por Deus e faz parte da galeria dos heróis da fé. Não abriu mão dar o seu melhor a Deus, sendo o primeiro homem chamado justo na Bíblia. Se hoje é difícil encontrar referências, quando olhamos para os chamados heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, vemos que em todo tempo Deus teve representantes ou testemunhas na terra, que Deus usou homens e mulheres que nos inspiram a andar em fidelidade a Deus e não abrir mão da nossa fé por nada desse mundo. Abel é um desses exemplos para nós, um homem para o qual nós possamos analisar a sua vida e tirar exemplo para a nossa vida, para a nossa conduta nos dias atuais. Eclesiastes capítulo 9 fala assim que não é dos ligeiros a corrida, não é dos fortes a batalha, não é dos sábios o pão, não é dos prudentes a riqueza, e nem dos entendidos o favor, que a felicidade, que a vitória, que a bem-aventurança não moram em mansões, a fidelidade, a felicidade não anda em carro importado, mas feliz é o homem que teme ao Senhor. A Bíblia deixa claro em vários textos que é bem-aventurado o homem que teme o Senhor e que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse temor, quando cai sobre as nossas vidas, quando nós entregamos a nossa vida a esse temor do Senhor, a esse respeito pela pessoa santa de Jesus, nossa vida é transformada, nosso caráter é mudado, nós passamos a viver de maneira que agrada a Deus. Abel entendeu isso. Como é bom que quando nós entendemos. Jesus, certa feita, falou com os seus discípulos: quantos sábios e entendidos, quantas pessoas estudadas, instruídas, gostariam de ver e entender o que vocês estão vendo e entendendo e não podem, porque o reino de Deus é dado aos pequeninos, aqueles que abrem o coração, sejam eles sábios ou não. Quando abre o coração para Deus, tem a sua vida transformada pelo poder de Deus. Então, a vitória é daquele que crê, a vitória é daquele que abre o coração, daquele que busca o conhecimento de Deus, daquele que busca o temor do Senhor. Então, que você possa permitir que o temor do Senhor entre no seu coração e uma profunda atitude de respeito à santidade de Deus tome conta da sua vida. Só assim você poderá agradar a Deus e ter também o seu testemunho. Ser fiel a Deus em tudo aquilo que Ele colocar na sua vida, sem murmuração, sem reclamação, vivendo para agradar ao Senhor. Essa seja a nossa atitude e como Abel, nós também possamos colocar o nosso nome no hall dos heróis da fé, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Meus amados, Deus te abençoe nesse dia, medite nesta palavra, na fidelidade a Deus, como Deus quer que nós caminhemos diante da sua presença, o que agrada a Deus em nossa vida, o que nós possamos fazer para agradá-lo cada dia. Deus te abençoe, em nome de Jesus.